E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol, notícias, estatísticas, transferências, vídeos, melhores momentos, né, dos jogos aí da Série A, Série B e também Copa do Brasil, e agora é também parceiro oficial do Cruzeiro para distribuir o conteúdo original que é produzido pelo nosso clube para todo o planeta. O que ajuda a internacionalizar a marca do Cruzeiro, né, que é um dos objetivos dessa nova administração do clube. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O final de semana foi espetacular porque o Cruzeiro venceu no sábado à tarde o Bahia por 1-0 lá no Mineirão, graças a um gol do Stênio, em um duelo de absoluta superação, né? O Rafael Cabral fazendo defesas absurdas, o time do Cruzeiro tendo jogado boa parte com um jogador a menos por causa da expulsão do Brock e principalmente com a revelação feita pela comissão técnica e pelos atletas, né, de que mais de metade do elenco do Cruzeiro teve problemas gastrointestinais contraídos durante a viagem a Maceió, né, que o Cruzeiro tinha jogado com o CSA, ficado num empate por 1-1 e a galera teve um piriri gangorra violento. O Martim Varini, auxiliar técnico que comandou a equipe à beira do campo devido à suspensão do Pessolano, disse que no sábado pela manhã eles nem sabiam quais jogadores poderiam atuar e exaltou o coração demonstrado pelos atletas que sabem o tamanho da responsabilidade que tem. A verdade é que esse grupo do Cruzeiro parece estar tão fechado que os adversários não estão conseguindo parar a gente e nem uma intoxicação alimentar conseguiu, né? Alguns atletas não puderam ser relacionados, como o Fernando Canezin e o Lucas Oliveira, mas eles já estão bem, inclusive treinaram nessa segunda-feira, tá? O pessoal já está se recuperando, creio que para o próximo jogo de sábado contra o Brusque todo mundo já vai estar beleza. E o Vinícius Lordelo, que é diretor de comunicação do Cruzeiro, até falou numa entrevista com o Samuel Venâncio, né, de que eles sabiam do problema sanitário lá na cidade, em Maceió, um problema com a água, e que o Cruzeiro tentou se precaver, levou muita água, orientou os jogadores a usar até água mineral para escovar o dente e tudo mais, só que eventualmente o cara toma banho e tudo mais, e acabou que grande parte dos jogadores foram aí afetados, e mesmo assim a gente venceu. É um absurdo o que aconteceu nesse sábado, a gente ter conseguido ganhar esse jogo contra um adversário muito forte, com todos esses problemas, né, a expulsão, a gente ter metido o gol com um homem a menos, foi realmente uma vitória assim absurda, cara, espetacular o que o Cruzeiro fez. E um dos mais debilitados era o goleiro Rafael Cabral, que teve uma atuação incrível, fazendo uma série de defesas difíceis e sendo o grande herói da vitória. Após o jogo, ele agradeceu aos funcionários do departamento médico do clube que cuidaram dele na Toca da Raposa. E é por isso que o Cruzeiro nem divulgou a lista de relacionados para a partida, né? Porque os caras realmente não sabiam quais jogadores teriam condição de jogar. O Rafael, por exemplo, disseram que ele estava tomando soro até pouquíssimos instantes antes da partida, foi para o campo fazer o aquecimento, achou que dava para jogar e fez provavelmente a sua melhor atuação quando a gente considera os 90 minutos, né? Porque ele já tinha tido um desempenho espetacular contra o Remo, que ele pega 4 pênaltis, mas um jogo em que ele é tão decisivo igual esse, realmente ainda não tinha acontecido. Pegou bola de tudo quanto é jeito, encaixou finalização dentro da pequena área, pega aquela no finalzinho, defende uma com o nariz. Ô Emerson, mas e aquele chutaço do Rodalega no travessão, hein? Não foi sorte do Cruzeiro? Foi sorte, gente, mas com o perdão do trocadilho, né? De vez em quando você tem que ganhar na cagada também. Então, ó, o Cruzeiro foi recompensado pelo tanto que lutou, pelo esforço, por não ter desistido da partida mesmo com um homem a menos, né? Você via que claramente o Cruzeiro não jogou no seu melhor nível, foi uma partida um pouco abaixo, especialmente o segundo tempo, em que a gente foi muito pressionado, mas ao contrário de certos jogadores que falaram demais e não arrumaram nada dentro de campo, né? O Cruzeiro fez o contrário, o Cruzeiro superou as dificuldades dentro de campo e pôde comemorar após o apito final, né? E definitivamente, se tem uma vitória pra gente comemorar, pela catarse que foi, é esse jogo contra o Bahia, né? Até por a gente ter perdido para eles lá no primeiro turno, naquela estreia da Série B, gerado muita desconfiança, né? E desde então a nossa resposta está sendo muito boa, a gente está no caminho certo. E o gol da vitória foi marcado pelo garoto Stênio, na sua reestreia pelo clube após o empréstimo ao Torino. Ele que recentemente completou 19 anos e fez o seu primeiro gol como profissional, justamente na primeira partida com a torcida no estádio. E eu achei legal ele ter exaltado isso após
após a partida, né, de que foi o primeiro jogo dele com a torcida do Cruzeiro, porque ele já tinha jogado 18 partidas com a nossa camisa antes do empréstimo ao Torino, mas a estreia dele já foi durante o período pandêmico, né? Então ele sempre tinha jogado com estádio vazio. Aí a gente entende, né, velho? Primeiro jogo com torcida, o cara voltando do empréstimo, mete o gol da vitória, ter tirado a camisa ali é muito compreensível. Acho que realmente não tem nada que criar caso com relação a isso. E para um cara que tá no Cruzeiro desde criança, né, um cruzeirense, conseguir fazer um gol no Mineirão lotado é a realização de um sonho, cara. E que gol importante desse moleque. Tomara que ele continue nessa pegada aí nos ajudando, né? Porque foi uma partida muito complicada, ele nem estava jogando grandes coisas assim, mas teve ali a presença, a estrela de no momento certo, né, acompanhar o rebote e meter o gol desses 3 pontos. Na tabela de classificação, o Cruzeiro chegou aos 45 pontos e podemos cravar que não seremos rebaixados esse ano. Abrimos 9 pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é o Grêmio, e nesse momento temos 16 pontos a mais que o primeiro time fora do G4, que é o Londrina. Caso o Tombense ganhe do Operário no último jogo da rodada nessa segunda, a nossa vantagem cairá para 14 pontos. Agora é uma semana cheia aí para o Pessolano poder treinar os jogadores, né? Recuperar a moçada primeiramente, mas aí sábado de manhã, inclusive essa partida contra o Brusque lá em Santa Catarina, acredito que o Cruzeiro tendo essa semana cheia para treinar, para organizar, para entrosar os novos jogadores também, né? Pablo Siles e Bruno Rodrigues que fizeram estreias corretas aí, o Bruno até se destacando mais que o Pablo, mas ambos nos ajudaram e acho que nós estamos realmente num caminho muito firme para conseguir voltar para a Série A. Não tem nada ganho, mas que a gente está traçando um caminho certo, sem dúvida tá. Indo para as negociações, o Cruzeiro deve anunciar nas próximas horas a contratação do meia Chay, de 31 anos, que vem emprestado pelo Botafogo até o fim da temporada. O meia atacante jogou 19 vezes em 2022, não fez gol e deu 3 assistências. Segundo o Vene Casagrande, ele terá valor fixado para compra. O desempenho do Chay nessa temporada definitivamente não é bom com a camisa do Botafogo, tá? Ele não conseguiu se provar um grande jogador para o nível de Série A até o momento, mas ano passado na Série B ele foi uma das peças-chave daí do acesso do Fogão, né? Foram 31 partidas, 8 gols e 8 assistências. E é um jogador que tem características diferentes daquelas que a gente enxerga aí nos meia-atacantes do Cruzeiro, né? É um meia que joga mais centralizado, que cai pelas beiradas também, que conduz a bola, finaliza de fora. Eu acho que é sim uma contratação interessante. O Chay que tem um passado como jogador de fut 7, né? Sendo inclusive campeão do mundo com a seleção brasileira. No futebol de campo, ele teve passagem por outros clubes cariocas, como Portuguesa, São Gonçalo, América, e jogou também na Malásia e na Tailândia. O que eu mais gosto nessa contratação do Chay é que é um investimento de risco baixo, né? Porque é um jogador que vem emprestado até o final da Série B. Se tiver um bom rendimento, o Cruzeiro pode acionar a cláusula de compra. Não foi revelado qual é o valor dessa cláusula, inclusive, tá? Mas imagino que não é um valor muito alto, até porque o Chay já é um jogador de 31 anos. Então, se ele agradar na Série B, pode ser que fique para o ano que vem, mas dependendo também, pode ser que seja apenas uma opção de elenco até o final dessa temporada, porque a gente precisa garantir o acesso e a gente precisa ter mais alternativas no elenco. E outro aspecto interessante da contratação é que a gente acaba enfraquecendo um adversário direto. Nós não vamos mais enfrentar o Bahia, mas o Chay era um jogador que estava muito encaminhado para ser jogador do Bahia, o Cruzeiro entrou no páreo e ele preferiu vir para cá. Se o Chay está chegando, o Vitor Leque é que está de saída. Segundo Samuel Venâncio, o atacante será emprestado ao Juventude até o fim da temporada, sem os direitos fixados. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024 e nesse ano fez 14 partidas, sem balançar as redes e tendo dado uma assistência. O Leque não conseguiu render nessa temporada aquele bom desempenho que ele mostrou no ano passado, né? Foi um jogador importante para o Cruzeiro naquela reta final de Série B com alguns gols e assistências. Esse ano a coisa realmente não fluiu, ele teve uma lesão no início do ano que atrapalhou muito e parece ser um jogador que está muito sem confiança, né? A verdade é essa. E atacante sem confiança, gente, não consegue arrumar nada. E por isso mesmo eu acho que esse empréstimo pode ser muito bom para todo mundo, tá? O Vitor Leque vai ter oportunidade de jogar a Série A, coisa que ele já jogou pelo Atlético Goianiense, inclusive marcando 2 gols, né? Antes de vir
para o Cruzeiro, agora vai ter oportunidade de jogar por lá, num ambiente certamente com menos pressão, e não vai me surpreender se ele conseguir jogar bem, se ele meter uns gols e voltar para o Cruzeiro melhor no futuro, tá? O Vitor Leque completou esse ano 21 anos, ele não é esse pereba que muita gente está pintando aí, tem outros jogadores que têm muito mais cartaz com a torcida e que fizeram muito menos pelo Cruzeiro até hoje. Vitor Leque tem potencial sim, acredito que vai ser recuperado lá no Juventude e pode nos ajudar no futuro aí. Tomara que vá muito bem no empréstimo, seja para nos ajudar em campo ou até com uma venda no futuro também, né? O Bragantino, por exemplo, direto sonda a situação dele. Quem também deve deixar o Cruzeiro é o volante Adriano. Segundo Deus me dibre, o atleta teve ofertas do Estoril e do Casa Pia, mas vai para outro time português, o Santa Clara. O Cruzeiro está liberando o jogador sem custos e manterá 30% dos direitos econômicos. Para resumir, eu acho que liberar o Adriano de graça é uma estupidez, tá? É um jogador que tem se mostrado uma peça útil e importante no Cruzeiro desde que teve as primeiras oportunidades lá em 2020. É um cara que tem qualidade técnica, recentemente fez gol, ajudou o Cruzeiro a ganhar várias partidas nessa Série B e a gente simplesmente doar o jogador para um clube português, cara, para mim não faz sentido nenhum. E aí vale a gente pontuar, né? Quem é esse Santa Clara? O Santa Clara é um clube da primeira divisão portuguesa que recentemente foi comprado pelo Bruno Vicentim, que foi vice de futebol do Cruzeiro um tempo e é atualmente agente de jogadores. Inclusive, ele é o empresário do Adriano. Aí você me diz, então é o empresário que está tirando o jogador do Cruzeiro? Não. O Adriano tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024. O Cruzeiro não tem salários atrasados com ele, pelo menos é essa a informação oficial. Nesse caso, o empresário não tem poder nenhum. Se o Cruzeiro está liberando o Adriano, é porque o Cruzeiro não quer usar o Adriano. É tão simples quanto isso, tá? Jogador que tem contrato e que não tem salário atrasado só sai do clube se o clube concordar, se o clube quiser. E por que o Cruzeiro está liberando o Adriano, eu realmente não consigo entender. Será que o salário dele é tão alto assim? Coisa que eu não acredito, até porque o Adriano renovou recentemente e já com a gestão do Ronaldo. Então eu acredito que o salário dele esteja totalmente dentro da realidade do clube, mas o Cruzeiro quer liberar o Adriano. A gente viu o Pessolano muitas vezes utilizando ele mais até como meia do que como volante, né? Talvez seja um jogador que o técnico não acha que encaixe tão bem no modelo de jogo dele, mas eu nunca vou aceitar legal essa política do Cruzeiro de ou vender jogadores talentosos por mixaria ou simplesmente doar o jogador para um outro clube na expectativa de que esse outro clube valorize o atleta e no futuro a gente receba algum dinheiro, né? Já fizemos isso lá atrás com o Vitor Eudes, recentemente com o Matheus Pereira, agora tá saindo o Adriano também. Quer dizer, eu reclamava que o Cruzeiro vendia os jogadores barato, agora a gente nem vende, a gente só entrega o jogador para outro clube. E quem também está a caminho do Santa Clara de Portugal é o zagueiro Paulo. Segundo Deus me dibre, ele também vai de graça, mas caso faça 15 jogos pelo time português, o Cruzeiro receberá 1,5 milhão de euros e os direitos econômicos são divididos entre os clubes. A matéria não esclarece se os direitos econômicos serão divididos igualmente entre os clubes, né? Fala que serão divididos, mas qual é a proporção dessa divisão? Eu realmente não sei. Atualmente o Cruzeiro tem 70% dos direitos do Paulo, né? Segundo o último balanço que foi divulgado. Se é uma divisão igualitária, ficaríamos com 35% do passe dele. Caso o Paulo jogue 15 partidas pelo time principal, o Cruzeiro recebe aí 1,5 milhão de euros e manteria 35% de uma negociação futura. É menos mal do que o caso do Adriano, até considerando que o Paulo não está sendo aproveitado pelo Pessolano no elenco principal, né? Ele é um jogador que está lá no Sub-20, inclusive jogando bem no Sub-20 nas oportunidades que tem. E assim, eu não sei até que ponto o Paulo não ser aproveitado pelo Cruzeiro tem a ver com aquela situação da gestão antiga lá do Sérgio Santos Rodrigues ter dado ele como garantia para uma dívida com o André Cury, né? Então, um determinado valor de venda do Paulo, se entrasse nos cofres do Cruzeiro, teria que ser repassado para o André Cury. E isso justificaria também o fato do Paulo jogar muito bem no Sub-20 e não ter chances no elenco profissional, enquanto outros jogadores que não têm um desempenho tão bom acabam passando à frente na fila, né? Mas realmente essa é uma
pergunta que vai ficar sem resposta. Fato é que o Cruzeiro tinha aceitado uma proposta idêntica, né, que foi feita pelo Porto há algumas semanas, e o staff do jogador tinha recusado. Certamente, né, o empresário dele, que é o próprio Bruno Vicentim, sabia, né, sabia não, né, ele estava comprando um clube e preferiu colocar o Paulo no clube dele, né, do que liberar o jogador, acertar com o Porto. E assim, pensando do ponto de vista mais lógico mesmo, é mais fácil o Paulo fazer 15 partidas pelo time principal do Santa Clara do que pelo Porto, né? Até porque a concorrência é num nível muito mais baixo. O Porto é um time que joga Champions League, é um time do primeiro nível do futebol português e um dos primeiros níveis do futebol europeu. Então, nesse ponto especificamente, eu acho que é até melhor o Paulo ir realmente para o Santa Clara do que para o Porto, porque ele jogando lá, acho que é mais fácil o Cruzeiro receber esse 1,5 milhão de euros, e é também mais fácil o Paulo se destacar em Portugal, ser vendido talvez para o próprio Porto no futuro, né? E o Cruzeiro receber mais uma beirada aí da negociação, tá? Mas realmente, assim como o caso do Adriano, eu acho uma estupidez a gente ficar liberando jogador que tem talento, seleção de base e tudo mais, por dinheiro nenhum. O cara tá saindo de graça com a possibilidade de gerar dinheiro daqui a pouco. E eu gosto muito da gestão do Ronaldo, acho que eles acertam muito mais do que erram, mas tem certas decisões que realmente não entram na minha cabeça, tá? Essa liberação de Adriano e Paulo é tipo a venda do Thiago, né? Você vende o Thiago por um valor ridículo lá pro futebol da Bulgária, e aí você contrata o Rodolfo, que é um atacante que não fazia gol há um ano. Quer dizer, e o Rodolfo tem um salário muito mais alto que o do Thiago. Então você pega o dinheiro que você recebe na venda de um jogador e vai gastar pagando salário de um jogador que não vai resolver problema nenhum e ainda vai causar problema aqui, porque não ajuda. Aí você libera de graça o Paulo pro futebol europeu e traz o Luiz Felipe, que é um jogador que bateu na Europa, não conseguiu vingar e tá voltando agora como uma aposta. Torço muito para que o Luiz Felipe dê certo, tá? Mas ele é muito mais incógnita do que o Paulo, que estava aqui, que já fez partidas pelo profissional do Cruzeiro e jogando bem, inclusive, né? E realmente não tinha mais oportunidades, eu sei lá por quê. Eu torço muito para que essas decisões da diretoria se provem acertadas no futuro, tá? Eu gosto muito de queimar a língua, inclusive, quando faço críticas à gestão do Cruzeiro, mas enfim, me parece estúpido, me parecem negócios idiotas por parte do clube, mas tomara que dê certo, que os caras arrebentem no futebol português, sejam vendidos por 20, 30, 50 milhões de euros e dessa forma o Cruzeiro consiga ver algum dinheiro no futuro. Mas eu acho que enquanto a gente não confiar no próprio taco e achar que os outros clubes são melhores para desenvolver os nossos jogadores do que a nossa recuperação financeira vai demorar. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!